teórica para o ENADE, mas também a avaliação prática. Então, o ENADE, neste momento, né, de experimentação, né, de experiência deste novo formato avaliativo, ele acontece em 2 momentos. O primeiro é da avaliação prática, né, do aluno, e aí ele estando lá no estágio de regência de classe, no chão lá das escolas de educação básica, e o outro momento, então, que é a avaliação teórica, que já era algo que vinha acontecendo, né, ao longo dos anos. Então, hoje a nossa ideia é justamente para a gente esclarecer um pouquinho este processo, que vocês, supervisores, também farão parte, né, deste movimento todo de avaliação. Então, inicialmente, a gente gostaria, né, de agradecer já o espaço e dizer da importância do estágio, né, para a formação desses nossos alunos. Então, no sentido de que, além dos estágios de análise documental, de observações de aula, né, este momento deles estarem em regência de classe, né, isso tudo contribui para a experiência de aprendizagem e socialização inicial deles nesta caminhada de profissão docente, né? Porque eles acabam, então, experienciando esta prática docente deles. E, querendo ou não, este movimento, e eles ressaltam muito isso, né, do quanto é importante justamente nesta formação dessa identidade docente desses estudantes, né, da licenciatura. Então, ontem à noite, inclusive, né, eles estavam respondendo questionários, logo mais vou falar sobre isso, lá na plataforma do INEP, e eles pontuavam, assim, da importância e de quão potencial tem sido, né, o momento dos estágios de regência para eles lá nas escolas de vocês. E aí, quando a gente olha um pouquinho para esse ENADE, como a gente vinha contextualizando desde o início, então ele apresenta a avaliação teórica, que é obrigatória, então, alunos concluintes, né, dos cursos avaliados, e sempre foi, né, tendo uma periodicidade de 3 anos, e a novidade é de que, a partir de agora, os cursos de licenciatura, eles serão avaliados anualmente. Então, nós teremos esse processo acontecendo a cada ano, né, no nosso curso, e aí, por isso, também a importância da gente, né, assimilar muito bem, né, o andamento deste processo, porque vai virar agora uma constante, né, no nosso trabalho. E aí, além disso, então, a avaliação da prática, né, que é obrigatória, então, para os estudantes dos cursos que estão sendo avaliados, no momento que eles estão em regência de classe na educação básica, né? Lembrando que o período disso acontecer é até o final do mês de julho de 2025, né? Considerando que nós temos, por vezes, cursos, né, de 4 anos e meio, né? Mas não é o nosso caso, que são de 4 anos, então, automaticamente, os nossos alunos concluintes, né, eles estão todos fazendo ambas as avaliações agora no segundo semestre ainda de 2024, certo? Pessoal, quando vocês tiverem alguma pergunta, enfim, né, e quiserem fazer um questionamento, fiquem bem à vontade, me interrompam, tá? Sobre a importância do ENADE, todos nós, professores, sabemos disso, já passamos por isso também, né? Talvez não foi a nossa turma que no momento, né, naquela época, fez a avaliação do ENADE, mas algumas turmas do nosso curso na época de formação fizeram, né? E a gente sabe do quão importante é, né, os indicativos desse exame, até porque eles acabam repercutindo, né, no nosso currículo, no nosso diploma, no reconhecimento social da nossa formação, né? E isso às vezes também abre portas, né, no mundo do trabalho e do mundo acadêmico. Então também a gente tem que, né, pensar e estabelecer fortemente, né, esta corrente de que o ENADE é sim muito importante nesse momento, e a gente vem trabalhando com os alunos também nessa perspectiva, olhando para o desempenho deles, né, neste processo avaliativo, e que vocês, profs, então, são partes, né, essenciais também deste processo.
Seguimos aqui numa ilustração breve, né? Talvez vocês já tenham pesquisado alguma coisa sobre este novo movimento do ENADE, olhado um pouquinho para esse material que eu disponibilizei no início da semana, mas nós temos 3 momentos diferentes, né, para o ENADE que está acontecendo. Então, nós temos o caso de uma acadêmica que já desenvolveu todos os estágios curriculares supervisionados em anos anteriores, e ela está concluindo Mari, só apenas... uma questão, tu tá gravando? Oi? Não? Tá Sim, gravando? sim, estou gravando, Eduardo, tá? Obrigada pela lembrança aí, tá? Além disso, então, voltando aqui, nós temos uma acadêmica que já fez todos os estágios curriculares supervisionados, então ela, neste momento, fará apenas a avaliação teórica, que é a prova, aquela que eles desenvolvem lá mais para o final do ano, depois eu vou falar ali pontualmente as datas. Já a outra situação dos outros 9 acadêmicos nossos, né, são os estudantes que se encaixam nesta terceira situação aqui do slide, né, o qual eles fazem ambas as avaliações. Então, a maioria dos nossos alunos, eles preencheram um questionário lá no início, quando abriu o processo, em setembro. Eles terão que fazer a prova teórica, que será no dia 24 de novembro deste ano, e eles também passam por essa avaliação prática, da qual a gente está falando, né, mais diretamente, então, com vocês, professores, supervisores e orientadores, no sentido de que eles cadastram lá, preenchem um questionário, um segundo questionário, né, na plataforma do INEP, no qual eles cadastram um plano de aula. E aí, após este cadastro, transcorridos 10 dias, eles realizam essa aula lá nas escolas, nos estágios, né, de regência de classe, e aí, a partir disso, existe um movimento de supervisor avaliando esta aula e orientador também avaliando esta aula ministrada, né? Então, a partir deste movimento todo, é que eles cumprem todo o processo do ENADE, e aí eles estariam, né, com a regularidade, então, do ENADE para os seus currículos. Se a gente for olhar aqui, nós temos um rol, né, dos nossos acadêmicos do momento, então. Né, nós temos o aluno, então, Adelar, que está na José Alfredo Nedel, né, com a supervisão da professora Dulce e a orientação da professora Juliane. Nós temos alunos que são internos aqui dentro do Instituto Federal Farroupilha, que é o caso da Alessandra Ponciano, né, que tem como supervisora a professora Juliane e orientadora a professora Elisângela. Outro caso interno aqui, a Eduarda Rosec, então Weber, que está com a supervisão do professor Eduardo e com a orientadora a professora Marília. E nós temos aqui também a Nathalie, com supervisão do professor Roberto e com a orientação da professora Daiane, né? Além disso, nós temos também a Ana Júlia de Souza Dresch, que está na escola Barrão do Rio Branco, com a supervisão da professora Gabriele Samara Slindwein, né? E orientação da professora Juliane. Nós temos o Gustavo Felipe Maier Philipsen, que está na escola IETE, com a supervisão da professora Eliana e orientação do professor Gilberto. A Josiele de Oliveira Stanglerin também está na Santos Dumont, né? E com supervisão da professora Arlete e orientação da professora Daiane. E, por fim, nós temos a Kathleen Vanusa Rambo e a Sara Keifer da Silva, na Escola Leopoldo Oste, com a supervisão do professor Vinícius e orientação da professora Juliane e minha orientação, professora Marielle. Então, com este cenário aqui, a gente consegue, né, dimensionar dos sujeitos todos envolvidos neste processo de avaliação nesse momento do ENADE, né? A importância de cada um, do papel de cada um neste êxito, né, deste ENADE 2024. E aí aqui nós temos, então, a aluna Bianca, que é aquela que eu mencionava inicialmente na nossa fala,
que é um caso que fará apenas avaliação teórica e por isso que ela não está agora, né, com regência de classe em alguma escola, enfim, e com professores, orientadores, supervisor. Bom, o que é esta avaliação prática, então? Né, para a gente falar um pouco mais de perto sobre este trabalho que vai envolver diretamente os professores, supervisores e orientadores. Então, aqui nós vamos ter uma avaliação no sentido de analisar as competências práticas do estudante da licenciatura por meio da observação de uma aula e de seu respectivo plano de aula, né? Por isso que quando a gente mencionava, né, com os alunos, com seus orientadores, né, de terem um planejamento já delineado que pudesse ser cadastrado para daí, então, os supervisores serem, né, convidados a olharem para este plano também cuidadosamente e participarem do desenvolvimento desta aula lá nas escolas naquele dia especificamente, né? Por quê? Porque os supervisores, após esta aula ter acontecido, né, terão um momento de acesso a esta plataforma do INEP, né, no qual, então, farão uma avaliação desta aula que vocês observaram. Né? É um questionário bem prático de ser respondido, depois eu vou passar mais, né, minuciosamente nos itens que compõem esse questionário, mas este preenchimento ele vai acontecer após essa aula transcorrida lá na escola. Um exemplo, tá? Ontem à noite, nós levamos os alunos ao laboratório, então todos fizeram seus cadastros lá na plataforma do INEP, exceto 2 alunas que estavam ainda fechando um plano de aula junto com seu orientador e supervisor, né? Que é o caso da Josiele e da Eduarda. Os demais, todos já fizeram seu cadastro lá na plataforma do INEP. Inclusive, né, com o seu plano de aula e tudo concluído. Neste momento, o que vai acontecer feito este preenchimento, né? Os professores supervisores, todos já estão cadastrados, bem como os orientadores lá na plataforma, certo? Serão notificados sobre, né, este material e, inclusive, vocês poderão estar acessando lá o portal, né, do INEP-NAD, e aí lá, quando vocês abrirem com o login de vocês, automaticamente vai aparecendo todo este material. Logo mais falo, né, sobre as etapas para este acesso. Então, a partir deste momento, vocês terão acesso ao plano de aula do aluno, que ele postou, e também alinharão com ele, né, esta data. Lá ele já menciona que data que vai acontecer essa aula, que também, claro, vocês pessoalmente vão estar fazendo esse diálogo e conversando com o aluno. Aí, após, então, observada essa aula, vocês irão acessar lá no sistema do INEP e irão preencher este questionário enquanto supervisores. É mais ou menos nesse sentido que acontece o movimento. Após os supervisores terem feito esta avaliação, aí os orientadores receberão uma notificação de também fazer o preenchimento de seus questionários lá na plataforma do INEP também. Tá? Então, resumindo o processo em linhas gerais, é mais ou menos isso, né? O estudante, ele preenche o questionário dele, né? Coloca lá todo o planejamento, plano de aula, daquela aula que ele gostaria que fosse avaliada, né, no sistema NAD. Orientador e supervisor assistem esta aula e, na sequência, então, o supervisor vai fazer sua avaliação sobre esta aula lá no sistema, assim como o orientador. Tá? Quando a gente olha o fluxo disso tudo, né, eu trago aqui, inclusive, um recorte do que o pessoal lá do INEP nos apresentava dias atrás, né, quando fez uma webconferência. Percebam que aqui esta parte amarelinha, né, do fluxograma é justamente o momento que os alunos, então, preencheram o questionário com eles lá, né, e aí, na sequência, eles vão realizar esta aula lá nas escolas. Feito este movimento, aí chega a ação do professor supervisor, que são os profs das escolas, né?
Possivelmente vocês receberão nos próximos dias, dentro dos 10 dias, um linkzinho que ele acaba dizendo que é uma capacitação do sistema ENADE. Vai ser um material autoinstrucional sobre este processo que vocês estarão realizando, né? Mas, claro, né, gente, vocês sempre poderão estar também buscando orientação e esclarecimento aqui conosco e com os orientadores dos estágios também, e aí estamos todos, né, nesse movimento de nos auxiliarmos neste processo. Então, vocês estarão recebendo notificação disto, né? Vocês farão a observação desta aula acontecendo lá na escola, e após essa aula, né, ser realizada, vocês estarão preenchendo o instrumento de avaliação da prática lá no sistema ENADE. Após isso, percebam, o laranjinha aqui é do professor orientador, ele também vai receber, né, neste momento, um material autoinstrucional sobre esta avaliação, e aí ele vai preencher o questionário também lá na plataforma do INEP. Feito isso, né, os supervisores das escolas, fechado esse processo, serão remunerados por cada avaliação que eles farão pelo MEC, tá? E aí, após esse movimento de remuneração, enfim, se consolida e divulgam os resultados do ENADE destes alunos. Se nós formos olhar aqui, inclusive a gente colocou uma descrição, né, das ações dos supervisores e na sequência dos orientadores. Então, para que cada um possa também visitar esse material, se surgir uma dúvida, né, para clarear ou também nos buscar, né, a partir dos nossos contatos aí, para a gente conseguir dialogar e esclarecer as dúvidas de vocês. Então, a sugestão é de que, né, gente, os alunos fizeram o preenchimento do questionário já na plataforma. Agora é questão de combinar com este estagiário, né, que está na escola de vocês, na turma de vocês, o dia em que ele fará esta aula acontecer, né, com aquele plano de aula que ele cadastrou lá no sistema, e aí vocês vão assistir esta aula e avaliar a regência dele, né, no sentido de anotando as pontuações pertinentes que vocês julgarem da aula, enfim, conforme as orientações do INEP que eles passarão naquele material autoinstrucional que vai chegar até vocês, certo? Depois disso, então, a capacitação autoinstrucional, ela será disponibilizada, né, após o estudante preencher o questionário da avaliação prática e inserir o plano de aula. Então, por isso que a gente chamou vocês justamente hoje, porque ontem à noite eles fizeram esse cadastro. Então, agora, na sequência, no prazo de 10 dias antes desta aula acontecer, vocês estarão recebendo este material, né? E aí vocês já estão cientes, né, do que significa esse material, do que acontece na sequência, né? Fica mais fácil essa nossa condução. Após observar a aula, então, o supervisor, ele acessa o sistema ENADE, vocês vão acessar o sistema ENADE e preencher o questionário de avaliação, que será da responsabilidade de cada um, tá? E lá no sistema também, vocês poderão acessar o plano de aula que o aluno cadastrou. E aí tem uma observação bem importante, né? Na questão do preenchimento do questionário, o INEP orienta de que vocês o façam no prazo de até 10 dias corridos após a data da aula observada. Então, aconteceu a aula, se puderem, né, naquela próxima semana já, né, acessarem o sistema, fazer a avaliação e enviarem, que daí vocês já estão ok, né, e liberados deste processo. Todos vocês, como eu mencionei anteriormente, já estão cadastrados no sistema ENADE, né, e vocês farão acesso ao sistema pelo SouGov. Eu não sei se todos vocês já possuem esse acesso pelo SouGov, né? A maioria das pessoas já tem o cadastro lá. Caso alguém não o tenha, né, e precise de um auxílio também, a gente está aí para ajudar. Mas quando vocês forem, por exemplo, colocar lá INEP ENADE, buscar, né? Entrou no sistema, quando vocês clicarem em entrar no sistema,
vai dizer entrar pelo SouGov. Então, vai pedir o CPF e a senha de vocês do SouGov e com isso vai redimensionar vocês para a plataforma do INEP, do INAD, certo? A gente até pode depois conversar sobre os processos, né? Quando vocês acessarem lá, já vai aparecer acessar como estudante, acessar como orientador, acessar como supervisor. Então, vocês vão acessar como supervisor. E aí vocês já vão cair nesta página, onde vai estar o plano de aula do aluno, os dados de vocês, o cadastro do aluno e o questionário, então, para vocês fazerem esta avaliação, tá? E aí, como eu mencionei, a cada avaliação que vocês efetivarem, vocês receberão a remuneração, então, de R$100 por cada avaliação, né? Professora Eliana, por gentileza, pode perguntar. Tá, viu? Depois que ele postar a aula dele lá dentro do programa do ENAD, vai vir uma notificação no meu e-mail. Isso, lá pelo SouGov, possivelmente o e-mail ou talvez o telefone que tu tenha cadastrado lá, ele vai chegar uma notificação para ti do SouGov, né? E aí você vai ser notificada disso. Como a gente ainda, né, Prof. Eliana, cadastramos ontem à noite, nós não vivenciamos ainda, né, esta notificação de como ela vai acontecer. Então, é bem importante, assim, à medida que acontecer com algum de vocês, talvez já vão compartilhando com nós, para a gente ir orientando os demais que ainda não receberam, né? Tá. Porque a gente... Parece-me que ele disse que ele já colocou a aula dele no programa. Isso, nós cadastramos segunda-feira. Segunda-feira a gente cadastrou já com ele, né? Então, possivelmente você vai receber uma notificação, mas também, prof, se você já quiser pelo teu SouGov acessar a plataforma do INEP, do INAD, né? Possivelmente já vai estar aparecendo para ti lá no sistema, né? Para fazer esse movimento. E aí você vai ter acesso a todas as informações, ao plano de aula, enfim, tudo lá, né? E aí, só lembrando, né, que as datas que eles estão cadastrando são para dar um interstício de no mínimo 10 dias, tá? Justamente porque o edital nos solicita isso. Então, automaticamente após a data transcorrida a aula, daí vocês podem estar fazendo a avaliação lá do questionário, vai estar liberado isso tudo lá para vocês, tá? Ok, Prof. Eliana? Sim? Ótimo. Seguimos então, tá? Nós temos um documento, na sequência eu vou compartilhar com vocês no grupo nosso aqui, para vocês darem uma espiadinha também. Eu não compartilhei porque eu pensei que seria interessante a gente falar dele primeiro, para daí a gente depois compartilhar. Existe um instrumento que é tipo um tutorial, né, para os supervisores que estarão na avaliação prática, e que ele diz mais ou menos quais são as questões que vocês irão responder lá no sistema, tá? Então, existem 3 momentos de perguntas, 3 blocos de perguntas. O primeiro bloco, ele é mais direcionado para perguntas de informações contextuais de vocês, professores. Formação, quantos anos atua na escola, enfim, coisas mais pontuais. O segundo bloco são informações contextuais da escola. Então, são no sentido de se vocês recebem estagiários frequentemente, enfim, coisas mais da escola, de organização de escola. E o terceiro bloco, então, é onde acontece a avaliação efetivamente da atuação do estagiário na regência de classe. Aí que vocês estarão olhando para aquela aula que vocês observaram dele, vocês vão estar olhando para o plano de aula dele, e aí vocês vão estar respondendo algumas perguntas, né? Olhando para competências, fundamentos pedagógicos e outras habilidades que vocês perceberam que foram mobilizadas durante as aulas observadas, tá? Da aula observada, é uma aula, tá? Perdão, a observada. Então, na sequência, eu vou compartilhar esse tutorial para vocês também poderem dar uma espiadinha, né? Até para vocês se situarem, assim, das questões, enfim, porque eu acredito que isso facilita, inclusive no momento que vocês estão observando a aula,
né? Aí vocês já sabem que tipo de questões vocês terão que responder, e aí o olhar de vocês acaba ficando mais direcionado para aquilo que vocês precisam, né? Então, na sequência, eu compartilho esse tutorial. Já os orientadores, né? Temos orientadores que também estão aqui presentes, né? E que depois outros assistirão à gravação também, embora nós já tenhamos feito um momento esta semana presencialmente, né? A capacitação autoinstrucional dos orientadores, ela será disponibilizada após o estudante preencher o questionário da avaliação prática, da mesma forma como o professor supervisor, né? E inserir o plano de aula, no prazo de 10 dias antes da aula acontecer. Então, os orientadores também estarão neste movimento, e aí a importância de combinarem com o aluno, né, que data ele marcou essa aula para vocês estarem juntos lá com os supervisores fazendo essa observação. Após o supervisor completar sua tarefa, que é avaliar lá na plataforma do INEP, o orientador irá preencher o seu questionário também lá na plataforma, tá? Então, automaticamente eu vejo que, pelo que eles nos orientam, assim que o supervisor conclui a avaliação dele lá, o orientador faz a dele, né? Então, uma coisa está interligada à outra. E aí os orientadores todos já estão também cadastrados lá no sistema ENADE e também poderão estar acessando via o SouGov e já olhando para todos os cadastros que vocês têm disponível lá no sistema, tá? Principais ações do ENADE. Então, se a gente for olhar, né, aqui nós temos os períodos onde cada coisa vai acontecendo nesse processo todo. Então, o primeiro momento, que é do 23 de setembro a 15 de novembro, nós já temos concluído enquanto curso de licenciatura em matemática aqui do Instituto Federal Farroupilha Campus Santa Rosa. Então, nós já temos todos os cadastros realizados, todos os estudantes já estão lá inscritos, né? E supervisores, orientadores também já estão na plataforma. Então, isso está ok. Agora, nós iniciamos a capacitação para os supervisores do estágio sobre avaliação prática, né? Percebam que o tempo é de 23 de setembro a 29 de novembro, mas a gente, né, sempre tenta já trabalhar com uma antecipação nessas coisas para não deixar tudo lá para o final, né? Então, a gente está tentando otimizar o nosso trabalho para que até metade de novembro, no máximo terceira semana, todos os alunos já tenham cumprido com a avaliação prática, supervisores e orientadores terem realizado a sua avaliação. Aqui nós temos, né, que o prazo aberto para o preenchimento dos questionários, tanto para o estudante quanto os supervisores, é de 23 de setembro a 3 de dezembro para os estudantes e até 10 de dezembro para os supervisores. Mas como a gente já cadastrou ontem à noite os planejamentos e possivelmente os 2 que estão pendentes o farão ainda esta semana, né? Percebam que a gente, 10 dias transcorridos, acontece essa aula, logo na sequência estarão sendo avaliados. Então, ali, antes de findar novembro, nós estaremos com isso tudo concluído já, né? E aí o pagamento do auxílio para os supervisores, né, após encerrado todo este processo, ele ocorrerá a partir do dia 10 de fevereiro de 2025. Então, em fevereiro de 2025, os supervisores estão recebendo, né, do MEC este pagamento pelo trabalho aí de avaliação dos seus estagiários lá nas escolas, certo? Se alguém tiver alguma pergunta, fiquem bem à vontade. Todos esses materiais, pessoal, a gente tentou fazer aqui uma síntese, né, de orientação sobre o que vai acontecer ao longo dessa nossa caminhada, mas todos os materiais, eles estão disponíveis lá no portal do INEP, né, para o acesso de todo mundo. Então, a gente tenta extrair, canalizar os documentos orientadores e já enviar para o grupo de WhatsApp, que eu acho que facilita o diálogo e a orientação, né? Mas se vocês quiserem pesquisar na íntegra todos os documentos, enfim, está disponível, né, lá no sistema do INAD, no portal do INEP, certo?
E aí, somente lembrando, né, que nós estamos no processo de avaliação prática nesse momento e que a avaliação teórica desses nossos estagiários, ela acontecerá lá no dia 24 de novembro de 2024. Então, se nós olharmos num panorama geral, a nossa pretensão é de que até o dia 24 de novembro, quando eles efetivarem a avaliação teórica deles, né, realizarem a prova teórica, todos já tenham a prova prática concluída, né? E aí automaticamente eles ficam liberados, né, deste processo do ENAD ali no final do ano, né? Pensando então na conclusão do curso e de todas as atividades que eles precisam ainda dar conta. Não sei, professor, em linhas gerais, seria mais ou menos esta orientação que eu teria, né, para fazer neste momento com vocês. Eu só vou interromper a apresentação aqui. Não sei se vocês já tinham se debruçado sobre esses slides, eu acabei compartilhando no início da semana, até para vocês darem uma espiadinha já, né? Mas a ideia é justamente a gente fazer esse momento de explanação e agora, à medida que forem surgindo dúvidas, vocês nos contatem, né? Porque a gente vai precisar conversar e dialogar e afinar tudo isso, né? Está sendo um processo novo para nós também, então tem coisas que a gente também, digamos assim, está tateando e tentando fazer da melhor maneira, né? E da mesma forma vai acontecer lá nas escolas, né? A gente vai fazendo esse diálogo com vocês lá e tentando conduzir de uma melhor maneira e de uma forma leve, né? Para que tudo transcorra como tenha que ser, né? Alguém tem alguma ponderação sobre isso? Algum questionamento? Acredito que os melhores porta-vozes disso também são os alunos que estão lá, os nossos estagiários. Então, eles também estão a par de todo o processo. A gente sempre tenta deixá-los, né, com esta orientação bem definida, até porque vocês daqui a pouco estarão questionando eles e eles precisam também nos auxiliar neste processo, né? Então, é mais ou menos nesse sentido. Profs, na nossa conversa, enfim, tranquilo, o que sentiram? É isso mesmo, né, prof. Eliana? As dúvidas, elas vão surgindo, né, ao longo do processo. Mas, mais no sentido dessa nossa conversa, para a gente desmistificar, né? Meu Deus, agora a gente vai ter que avaliar lá na plataforma, né? A gente vai ter que fazer um movimento diferente. Mas percebam o quanto isso é importante também para nós olharmos para a formação dos nossos alunos, né? O próprio MEC fazendo esse acompanhamento, não só da avaliação teórica, mas também olhando para a prática desses futuros professores. Então, precisamos olhar todo esse processo com muita seriedade, né? E olhar o quão potencial ele será para a gente qualificar cada vez mais os nossos cursos, né, de formação de professores num modo geral, né? A prof. Eliana colocou aqui, vão surgir, acho melhor que a escrita papel. Eu penso que muitas coisas, né, a gente consiga olhar na prática e avaliar a partir da coisa acontecendo lá na escola, né? Fica bem mais prático, né, de olharmos toda essa formação. Não sei, gente, da minha parte seria isso. Na sequência, então, eu compartilho aqueles documentos que eu falei, né? Aquele tutorial, tanto de orientador quanto de supervisor, né? Ótimo, prof. Eliana, tranquilo, né? E aí vocês têm o nosso grupo ali, justamente que a gente criou já para que a gente possa ir se ajudando e comunicando, né? Ah, recebi uma notificação, acessei lá, já vi que está lá, né? Aí vamos socializando que daí a gente vai se auxiliando também, né, ali no grupo. E dúvidas também, né? Talvez o que é dúvida para um é para o outro também, então se coloca ali no grupo já sana, né, a dúvida de mais alguém, então por isso do grupo, tá? Isso então, dou encerrada então esse nosso momento, prazer em revê-las, as profs das escolas ali, né, que a gente tem também essa parceria muito bacana, e a gente precisa dizer que os nossos estagiários, eles estão muito realizados com os estágios deles.
né? Ontem à noite, quando a gente fazia o questionário e respondia, né, tudo que emergia da regência lá, a gente via, né, a alegria deles estarem vivenciando esse momento. E o melhor de tudo foi quando tinha um questionamento que perguntava se todos eles, após, né, esse momento do estágio, qual era a expectativa com o estágio e qual será a projeção, seguir na carreira profissional docente, todos eles colocaram que sim. Então, a gente vê que está sendo muito válido para eles todo esse processo, né? Acho que o Gustavo está bem alinhado, e o objetivo dele é seguir adiante, né? Isso. É um menino que já está se lançando a novos rumos de estudo também, né? Seguindo na carreira e é muito bom, a gente fica muito feliz, né? Quando a gente vê todo esse empenho deles, né? Empolgação. Para mim tá tudo ok. Qualquer dúvida eu vou chamar. Então. Ótimo, prof. Então, agradeço, né, a participação dos colegas professor Eduardo e professora Daiane também, né, e das profs, então, Eliana e da prof. Dulce. E aí, na sequência, então, compartilhamos esse nosso momento com os demais profs envolvidos no processo. Obrigada pela presença de vocês. Abraços e vamos conversando. Tchau, tchau, até mais. Até mais. Tchau, tchau.